Muito bem, pessoal. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né, à primeira Estação Psi do ano de 2021, né? Então, a Estação Psi é um projeto do Comitê de Psicologia Transpessoal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. É um projeto que nós temos estamos entrando no 8º ano desse projeto, né? Então, o nosso objetivo com esse projeto é justamente abordar a psicologia transpessoal e levar para a comunidade alguns ensinamentos dessa abordagem e convidando então pessoas especialistas e pessoas, enfim, que trabalham com essa abordagem e que têm muito a nos ensinar, né? Então, a gente desde já agradece, né, a participação da Isabel, que hoje vai ser a nossa convidada, né? Aproveito só para fazer algumas combinações com vocês, antes de apresentá-la para que ela inicie. Então, assim, o meu nome é Milena, sou coordenadora do comitê. Nós estamos sempre nas sextas-feiras pela manhã, então se alguém, né, aqui que está participando do evento for psicólogo, estudante de psicologia, quiser conhecer mais o nosso trabalho, né, é só entrar em contato com a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, que nós temos abertura de vagas para receber pessoas para estudar conosco. Então, já de antemão convidando, né, as pessoas que se interessarem. E falar então que a gente vai, nesse momento, a nossa fala vai até às 20h30. Então, nessa 1h e pouco aí que vamos ter, 1h20, a Isabela vai fazer no primeiro momento uma explanação, assim, mas bem tranquilo, assim, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, que escreva no chat. Se eu sentir assim que dá para falar, eu falo, né? Senão no final a gente vai ter um espaço para perguntas, aí quem quiser falar mesmo pode falar. Mas nesse primeiro momento ela vai explicando e a gente procura indo pelo chat ali conversando, tá? Mantenham, por favor, os microfones no mudo para que o nosso evento fique legal também, a gente consiga se escutar bem, tá bom? Muito bem, então, deixa eu botar aqui. Então, vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Isabel Vieira, que é psicóloga formada pela UBRA, pós-graduada em psicologia organizacional também pela UBRA e em gestão empresarial pela FGV, especialista em psicologia transpessoal e em terapia em estados ampliados de consciência pela Unipaz. Formação como facilitadora de danças circulares sagradas pela instituição Corpo Alegre e em ginecologia natural e florais da lua com Ana Sananoff. Muito bem, então, Isabel, seja bem-vinda. Estamos te ouvindo. Muito bem, obrigado. Primeiro, uma boa noite a todos e a todas, né? Acho que a gente tem homens também no nosso grupo, então a gente tem que cuidar, porque muitas vezes quando a gente fala do feminino, às vezes a gente acaba se dirigindo apenas às mulheres. Então, eu quero aqui já deixar registrado, contemplar, né, os meninos também, os homens também. Bom, eu mesmo, né, a gente tem, eu acho que, acredito que tenha sido o tema, né, sobre a alma feminina, também venha por conta do mês, que é o mês dedicado, né, a gente poder falar sobre o feminino, falar sobre esse universo feminino, sobre as mulheres de uma maneira geral. E aí eu fiquei pensando assim, né, quando eu comecei a fazer quando a Milena me convidou assim para trazer essa fala para vocês, fiquei pensando que recorte fazer, né, o que trazer, o que porque são tantas coisas, e assim, um dos aspectos que me trouxe um grande encantamento assim, é perceber quantos movimentos, quantas falas, quantas discussões e lives agora são, porque a gente está vivendo esse momento onde a gente está podendo se encontrar apenas virtualmente. Então, quantas coisas que se direcionam nessa época para o feminino, né? Então, o que falar sobre o feminino? Para poder trazer uma contribuição a esse grupo que, né, se dispõe a escutar. E aí, dentro dessa abordagem transpessoal que eu fiz a minha formação, a verdade é que a gente olha
o feminino sobre diferentes olhares, né, diferentes aspectos. E aí eu busquei essa conexão, assim, porque é uma das formas que eu tento construir a minha prática, a minha caminhada, é me conectando, né? É dando espaço para o sentir. E aí eu disse, bom, vou dar esse espaço de sentir o que é que eu vou ter que trazer, qual é o tema, porque é tanta diversidade. E aí eu comecei a me dar conta, né, que... e aí eu fui sentindo, o que era que eu ia sentindo, né? E aí o que me veio de primeira mão, assim, foi essa alegria, né, e a satisfação de estar nesse espaço, né, com um grupo que é uma instituição que abre espaço para as falas, é uma instituição que abre espaço para a gente trazer esse saber psicológico, para a gente trazer esse conhecimento, essa caminhada, né, para a população de uma maneira geral, para pessoas que são estudantes ou não. Então, o sentimento que me inundou foi uma profunda alegria, assim, né, de poder estar trazendo o meu conhecimento para compartilhar com vocês. E eu entendo, eu vejo que isso faz todo sentido com a própria temática, que depois eu fui juntando, faz toda a temática da questão da alma feminina, né? Porque a alma feminina, quando eu penso e quando eu tento buscar, a alma feminina, de fato, é o sentir, é essa habilidade, né? É essa habilidade de sentir. Então, conforme tu vai sentindo, vai significando, vai estudando, vai aprendendo, é isso, para mim, que vai desenhando a própria caminhada de desenvolvimento de autoconhecimento que a gente trilha nessa vida, né? Então, eu trouxe aqui, então, acho que dentro dessa ideia, eu disse, bom, sinto essa alegria, sinto essa satisfação, me sinto honrada em poder trazer para vocês essas experiências, né? Essa caminhada, que eu tentei, então, fazer o quê? Um apanhado dessa caminhada e como é que eu entendo a possibilidade que a gente tem de acessar essa alma, que é através do sentir. Né? Então, o que eu vou tentar hoje construir com vocês, desenhar, é uma descrição, é como se a gente desenhasse, tecesse junto aqui um caminho para esse resgate, né, do ser, da alma feminina, que é o ser feminino. Então, eu trouxe um material que eu quero compartilhar com vocês. Aqui está a minha identidade. Opa! Pois então, como é que não está? Questões técnicas aqui, estava tudo dando certo. Como é que passa aqui? O que tu precisa? Precisa de ajuda? Pois é, eu não sei, antes era só apertar um botãozinho e passava a lâmina. Tá na última lâmina, se tu subir ali embaixo, a barra de rolagem. Ela fez ao contrário, eu achei que aquela ali era a primeira. Tá certo, essa aqui que era a primeira, ela foi para a última. Porque eu acho que eu tinha passado para revisar. Então tá. Então, a questão assim de falar do sagrado feminino, né? Acho que o sagrado feminino é uma palavra que expressa e vem norteando muitas pesquisas e muitos estudos e muitos encontros do feminino, né? E então, aí sim, a alma feminina é o reconhecer o ser, o resgate de quem somos na nossa essência. E para mim, é como eu disse a vocês assim no início, quando eu fui buscando o que a gente ia trabalhar, foi por aí que eu fui, essa coisa do ser e entrar em consonância, né, com isso que é o nosso feminino, nossa alma feminina, que a gente às vezes esquece. E por quê, né? Uma das coisas que a gente se dá conta é que a gente vive dentro de uma sociedade que vai nos apartando dessa nossa alma, nos apartando desse ser. Vivemos assim numa construção e num modelo de educação profundamente machista, patriarcal, aonde também a gente vive dentro de um sistema capitalista que vai primar por aspectos de entrega, de consumo, de modelos externos. Então, muito pouco a gente consegue ir olhando para dentro, tendo esse espaço de interno, esse espaço de escuta interno, de identificar e resgatar essa que é a nossa essência.
Então, uma das coisas que me chama a atenção para que a gente consiga acessar essa alma feminina, que a gente consiga fazer esse resgate desse sagrado feminino, passa muito por a gente se descolonizar desse modelo que a gente foi educado, esse modelo no qual a gente está inserida. E todo esse modelo, ele vem de uma forma profundamente instalada dentro de nós, né? A gente muitas vezes não percebe, mas reproduz também, porque está tão internalizado e tão naturalizado dentro de nós alguns desses padrões que a gente muitas vezes luta, que a gente não se dá conta que a gente reproduz. E aí, eu faço um convite para vocês, porque esse aspecto da consciência para mim é fundamental, porque mesmo quando eu penso que eu luto por uma sociedade igual, eu enxergo o meu valor, eu percebo meu posicionamento frente ao social, eu sei aquilo que é importante, muitas vezes a gente reproduz por esse modelo, essa forma institucionalizada que eu tenho, muitas vezes eu reproduzo isso, né? Então, eu convido para que a gente possa, porque isso é uma coisa que eu fui me dando conta na caminhada, né? Então, eu convido vocês, eu não sei as idades de todos, mas eu sei que, acho que quando é mais velha, então a gente acaba pegando mais padrões, né? Mas ainda as pessoas mais jovens, eu percebo também isso até por atendimento, pela minha experiência no consultório, a gente percebe muitas vezes as famílias ainda profundamente enraizadas desses modelos que nos apartam da nossa essência feminina. E aí, o meu chamado vai ser para que a gente olhe, né? Vamos ver se a gente se dá conta e que a gente possa responder para a gente mesmo, né? Porque a gente não precisa responder aqui, mas que a gente se dê conta como é que é a minha relação com o feminino. Não só o meu, mas com as mulheres, com o feminino de uma maneira geral. Com esses aspectos que são do feminino e esses aspectos, e esse ser mulher na sociedade, né? Daí a gente vai se perguntar assim, quantas vezes eu percebo assim... o quanto eu respeito o meu ritmo, quanto eu conheço e respeito o meu ritmo, né? Isso é um dos aspectos femininos, porque eu sou diferente dos homens. Então, eu tenho que me dar conta de como é que é o meu ritmo feminino, né? Sim, outra pergunta também que eu acho que é importante, né? A gente se dá conta de quantas vezes e comentários comentários desqualificadores foram concebidos, escutados e às vezes até chancelados por mim, né? E aí a gente começa a se perguntar assim, né? Como é que eu lidei com o meu tempo quando eu fico doente, eu me dou tempo de me cuidar, quando eu tenho que, dentro do meu processo, por exemplo, da menstruação, que é um momento muito particular do feminino e que a gente fica mais sensível, a gente precisa de mais resguardo, eu consigo me dar esse tempo, ficar mais quieta, me resguardar. Eu consigo tirar um horário para cuidar de mim, né? E sem ficar com culpa, sem me sentir que isso é, enfim, de alguma forma desqualificador, né? Eu consigo olhar, por exemplo, para uma mulher que é mais sensível e admirar isso, ou eu entendo também que para que tu possa ser dentro de um modelo mais empresarial, eu consigo olhar que uma gestora, como ela tem que ser, né? O que eu espero? Uma gestora mulher, né? Uma executiva. O quanto a gente olha e pensa que ela precisa ser uma mulher forte, uma mulher sem sentimento, né? Então, a gente começar a se dar conta de que mulher é essa que eu tenho na minha mente, que modelo é esse de ser mulher que eu tenho construído. E aí, de novo, eu volto à consciência para a gente ir se dando conta do processo de colonização que a gente vive, né? Desses padrões que a gente foi introjetando e naturalizando. Então, o convite de novo para a gente olhar para isso, né? A questão de muitos comentários desqualificadores das mulheres, né? Dentro dos círculos sociais que eu vivo, ou até mesmo eu mesma, né? Eu gosto muito de dizer, tem uma expressão que eu não sei se é conhecida de todos, mas que era muito usual, assim, eu já escutei muitas vezes, que fala de mulher no volante, perigo constante.
ele é uma expressão, um comentário altamente desqualificador da mulher. Então, a gente começa a se dar conta que se eu escutei, isso está introjetado dentro da minha cabeça e em algum lugar dentro de mim isso está registrado. Né? Ou comentários assim, de que jeito que as mulheres têm que ser, né? De que forma as mulheres têm que se apresentar, do que a mulher pode, do que ela não pode. E aí a gente vai se dando conta, e até mesmo em casos assim, de desrespeito à mulher, né? Que a gente vive muitas vezes, e aí de novo a pergunta, quantas vezes eu escuto um comentário, ou até mesmo uma reportagem, e me veio o pensamento, ela foi desrespeitada, mas ela não se dá o respeito. Essa mulher, ela provocou aquele ato de desrespeito com ela, porque pela roupa que ela usava, porque ela foi para o apartamento do cara. Então, assim, a gente começar a olhar verdadeiramente, assim, né, para esse lugar que eu enxergo que é dentro de mim, que eu ainda colaboro, que eu ainda valido esse preconceito, essa discriminação, essa diferenciação que tem dentro das mulheres, né? Dentro dessa relação na sociedade contra as mulheres, né? Outra coisa assim também, né? Quantas vezes a gente se dá conta de que desqualifica a função de uma mulher, quer ser por não querer ser atendida por uma mulher em determinada função ou outra, não, essa função tem que ser só mulher. Ou ainda, dentro de uma empresa, uma das coisas que eu via muito, assim, a questão do contratar mulheres, pois é, mas elas vão ter uma gestação, elas vão ter que se ausentar, então, esse movimento, quantas vezes eu já escutei isso, eu já vi, e de que forma isso bate dentro de mim. Então, acho que esse é todo um convite para a gente se dar conta de que, mesmo muitas vezes a gente defendendo uma ideia de igualdade, a gente mesmo não consegue, a gente ainda tem lugares nossos que estão internalizados esses preconceitos. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que se dar conta. É a primeira consciência que a gente tem que se atentar, porque a partir dessa consciência que eu me dou conta do que opera em mim enquanto padrões restritivos e que vão me dando as limitações e vão me discriminando do que eu posso e do que eu não posso, é a partir daí que eu vou podendo me libertar e enxergar caminhos possíveis e caminhos diferentes desse modelo que é discriminador, esse modelo que é limitante das mulheres, tá? E aí uma última pergunta também, que para mim isso é uma coisa que foi recente, assim, que eu fui aprendendo também, que eu fui reconhecendo o valor, é o que tu pensa, né, quando uma mulher decide ficar em casa, uma mulher decidiu ficar em casa e cuidar dos filhos, ao invés de investir e construir uma carreira, né, enfim, executiva, ou seja o que for. Mas ela prioriza ficar em casa cuidando dos filhos, né? E aí também de tu pensar que julgamento eu faço, qual é a impressão que eu tenho dessa atitude dessa mulher? E isso, de novo, vai estruturando aquilo que a gente tem de crença e o nosso filtro para avaliar a nós mesmas enquanto mulheres, né? Bom, aí eu quero convidar vocês agora para que vocês, cada um possa fazer um exercício de é uma prática que a gente vai fazer aqui, para que a gente possa olhar para dentro de si um pouquinho. Acredito que agora já tenha chegado todas as pessoas, essa parte inicial que a gente desperta a questão da consciência. E aí agora eu quero fazer um convite, que a gente vá, então, assim, fechando os olhos, cada um aí no seu espaço, no seu lugar, respirando fundo. E eu vou conduzir vocês para uma pequena meditação. Então, peço para vocês respirarem, relaxarem os ombros. Peço para que vocês possam perceber o ar que entra pelo nariz
espalhando no teu corpo, e depois esse ar vai saindo pela boca, relaxando toda a tua musculatura. Respira fundo, vai tomando consciência de ti, tomando consciência do teu momento presente. Então, deixando que essa música te embale. Fazendo uma respiração ritmada. E aí, traz para a tua tela mental, deixando cada vez mais claro a imagem da mulher que tu gostaria de ser. Traz para a tua imagem, para a tua tela mental, o que eu sonhei ser quando eu era criança, o que eu sonhava. O que eu espero, o que eu gostaria de fazer. E também aos homens, que eles possam trazer o seu sonho, que eles possam trazer a ideia do que eles tinham e o que eles esperavam quando fossem adultos. Lá daquele lugar de criança, tenta trazer com clareza o que eu gostaria de ser quando eu crescesse. O que eu gostaria, o que eu esperava ser. Vai deixando cada vez mais clara essa imagem, com movimentos, com desdobramentos. Dando espaço para acessar esse lugar lá profundo que anseia, sempre ansiou por se realizar. Vai trazendo de forma clara, vai acessando essas informações através de imagens ou através de entendimentos. Então, abrindo outra tela ao lado dessa, traz a tua imagem de hoje. O que tu faz, como que tu é, o que tu tá fazendo. Vai trazendo a imagem dessa pessoa que tu é hoje. Tuas realizações, o jeito que tu faz, o jeito que tu vive, a espontaneidade, a alegria ou a falta delas, aquele trabalho que tu sonhou em realizar, aquele projeto que tu queria, como ele está se dando agora. E vai observando a relação entre essas duas telas. E podendo, nesse olhar atento e amoroso, acolhedor, perceber o que não se realizou, o que ainda falta fazer. Percebe se existe discrepância entre o que tu sonhava e o que tu está fazendo hoje. Ou o que tu gostaria de fazer e ainda não faz. Dando espaço para
que essas informações se manifestem, se apresentem. E vai respirando, então, a partir dessa consciência, sendo grata a essas imagens, a essas telas que se apresentaram para ti enquanto informações, vai fechando essas informações. E numa atitude grata por ter acessado essas informações que estavam dentro de ti em algum lugar. Tu vai podendo respirar, vai podendo ir te movimentando um pouquinho para despertar desse acesso ao mundo imagógico, abrindo os teus olhos, percebendo se está tudo ok, dá uma espreguiçada, dá uma estalada nos dedos, mexe o pé, podendo assim estar com esta leitura, estar com essa consciência desses desejos, desses sonhos, desses projetos de vida que se apresentaram em algum momento, para que também, junto da consciência, dos fatores restritivos, dos fatores que são cerceadores, como eu disse antes, né, desse modelo que muitas vezes a gente mesmo se limita, né, muitas vezes a gente se impede, muitas vezes a gente não se escuta por conta desses modelos que a gente tem projetado, né. Então, a partir disso, a partir dessa reflexão, a gente poder começar a traçar caminhos possíveis. E aí eu destaquei assim um percurso, né, que tem se mostrado, né, descolonizador, um percurso que tem se mostrado libertador para esse acesso de sermos quem de fato nós nascemos para ser, né? Então, esse primeiro caminho, percurso, fala da gente confiar nas mulheres. Por quê? A gente se dá conta, né, que dentro desse modelo institucionalizado e colonizador que a gente teve, a gente aprendeu a desconfiar, a gente aprendeu a duvidar, a disputar, né? E aí vem falas muito pertinentes, assim, que as mulheres são competitivas, né? Que as mulheres, de alguma forma, não se ajudam, mulher compete contra mulher, e várias comparações que a gente já ouviu várias vezes, com certeza, e mesmo que a gente não concorde, de novo, eu repito, a gente traz isso, internaliza um pouco. Então, para que a gente possa quebrar esse padrão, né, a gente tem que começar a construir esse caminho de confiar, né? Como é que a gente vai confiando nas mulheres? Como é que isso vai se dando? Eu costumo dizer que eu começar a me aproximar, e aí eu trago ali, né, a questão de participar de círculos femininos, né? Por que isso? Porque eu começo a me dar espaço de trocar com outras mulheres, de aprender com outras mulheres, de, na verdade, ali e resgatando esse valor, né, que o ser feminino tem, e resgatando, inclusive, uma ancestralidade, porque quando a gente pensa num modelo de ancestral feminino, a gente entende mulheres que se apoiavam e que viviam em comunidades, né? Então, a gente resgatar hoje, nos dias que a gente vive, também esse modelo colaborativo, eu acho que e conciliador entre as mulheres é um belo caminho, uma bela percurso para a gente resgatar esse modelo, né, de valorização do feminino. Então, tendo consciência, vai quebrando o padrão de competição,
vai se movimentando de um jeito colaborativo, participando de círculos de mulheres. E quando falo em construir um modelo participativo e colaborativo, fala também desse lugar onde a gente consegue começar a valorizar aqueles aspectos da pequena economia, né? Então, assim, é muito legal, não sei como que é nos demais bairros aqui de Porto Alegre, eu moro na Zona Sul, e a Zona Sul tem alguns grupos, né, de mulheres e de mães, assim, são grupos de mães que eles chamam, e são mulheres que fazem pequenos projetos, são mulheres empreendedoras, e eu vejo em vários movimentos, assim, mulheres empreendedoras que, enfim, criam o seu produto e comercializam. Então, isso também é a gente construir ou participar de um modelo colaborativo, porque a gente sai também daquele processo dos grandes mercados, né, onde se vende em massa. E eu começo também a incentivar modelos mais sustentáveis de construção de renda, de sustentabilidade, e apoiando essas pessoas, e principalmente daí quando a gente está falando de mulheres, porque a maior parte delas são mulheres, inclusive, a desenvolver e gerar o seu negócio, gerando riqueza para si, para os seus... e para suas famílias, né? Então, também, quando eu me coloco nesse lugar, eu começo a construir uma outra relação, uma relação colaborativa. E fora muitos movimentos, né? De comprar numa feira perto de casa, alguns movimentos que a gente vai fazendo enquanto sociedade, que vai colaborando para que a gente saia desse processo institucionalizado, tanto capitalista quanto patriarcal, né? Então a gente vai a partir desses movimentos fazendo uma nova ordem, um novo caminho. Os círculos femininos, né, também são espaços onde a gente aprende com outras mulheres, né? Eu gosto muito de resgatar como era muito comum, assim, em algumas regiões, ainda mais, não nas regiões, como a gente chama, mais civilizadas, mais de cidade, né? Mas ainda em regiões mais afastadas, ou às vezes até mesmo em tribos, o que acontece? As mulheres, elas se reúnem, e nesse se reunir, elas trocam saberes, elas trocam aprendizados, uma ensina para a outra, elas trocam receitas, elas trocam formas de viver a vida, né? As mulheres, então, esses círculos femininos eram uma coisa muito natural. De um tempo para cá, e a gente perdeu isso, né? Então, de um tempo para cá, começaram vários movimentos de resgate de círculos femininos, não só pela simbologia do círculo, mas principalmente por esse estar com outras mulheres e ter essas trocas, né? Então, o que a gente vai se dando conta? Esses são espaços que favorecem essa valorização desse lugar do feminino. Depois, também acho que a gente tem dentro desse pilar, vamos dizer assim, de mudança, desses caminhos possíveis de uma relação mais respeitosa e de autocuidado, né? É cuidar e se deixar ser cuidada por mulheres. Isso dentro de uma sociedade onde que a gente tem o padrão da competição como norteador, é profundamente difícil, né? Algumas mulheres talvez já tenham isso resolvido, mas uma grande parte das mulheres, o que acaba acontecendo? Faz as suas escolhas por figuras masculinas, né? Para serem cuidadas. Às vezes vai escolher um médico, vai escolher um advogado, vai escolher um professor, acaba escolhendo homens porque atribui a eles um valor ou um jeito melhor de ser tratada, é mais fácil de negociar com eles. E eu já vi várias razões pelas quais as mulheres escolhem, né, a figura de um homem para, enfim, né, ser cuidada ou para tratar de algum negócio. E quando a gente se dá conta que nesse movimento eu faço a evitação de quebrar, né, a evitação de entrar em... perco o espaço, na verdade, de quebrar esse padrão de competição e poder me apoiar e poder receber essa troca com o feminino. Então, quando a gente, dentro desse lugar de confiar nas mulheres,
é começar também a se colocar essa possibilidade, abrir esse espaço de que o profissional que eu contrate sendo uma mulher, eu também vou lidando com as minhas questões, né? Porque é natural, assim, que muitas vezes apareçam aqui nessa relação com as outras mulheres, a relação que de alguma maneira está estabelecida lá com as minhas primeiras, com a minha primeira figura, principalmente minha mãe, né? Então, ou a minha irmã, enfim. Então, o que vai acontecer? Cada vez que eu vou me dando esse espaço, eu vou conseguindo, então, construir e tratar um pouco disso, olhar um pouco para isso, que é um aspecto que me impossibilita, né? Então, acho que dentro desse pilar de a gente quebrar esses paradigmas e a gente resgatar esse que é o nosso ser mulher, confiar nas mulheres é um pilar bem importante. E aí vai me ensinando também, dentro desses modelos assim de participação do ciclo, ser cuidado com as mulheres, vai me ensinando a convivência saudável, que nem sempre talvez tenha sido assim, como eu disse, remete lá às vezes a relações difíceis com as nossas mães, ou enfim, ou com outras mulheres da nossa história, mas à medida que eu me disponho, eu vou dando a possibilidade de mudar essa minha ideia. Então, eu crio outras experiências, e eu vou me dando conta, eu vou me percebendo qual é a minha parte que está envolvida nisso, que preconceito que tem nisso. Então, eu vou me dando espaço de reflexão e vou me dando espaço de transformação. E vou aprendendo, né, a construir uma convivência saudável com essas outras mulheres, né? E que, consequentemente, o que vai acontecer? Quando eu começo a também estabelecer essa relação de confiança com outras mulheres, eu vou valorizando mais essa mulher e, como consequência, também vou valorizando mais o meu feminino. Né? Porque toda vez que eu vou desqualificar uma outra mulher, uma parte disso que eu fiz volta para mim como desqualificação também. Quando eu disputo com uma outra mulher, uma parte disso volta para mim também como uma disputa comigo mesmo e como uma desvalorização a mim mesmo. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, e principalmente a gente ir se dando conta de que ranços eu ainda tenho, que restrições eu ainda tenho, né? Bom, o outro pilar é o caminho do amor. Bom, aqui eu vejo como o espaço do auto-amor e o autocuidado, valorização de si e das mulheres em geral. O que eu acho que a gente tem que olhar aqui, né? O que cada uma tem que olhar dentro de si mesma, né? O quanto de autocuidado eu me dedico, né? Que tipo de amor que eu tenho por mim mesma, né? Como eu valorizo as mulheres de uma maneira geral? Então, quando eu não consigo me dar o espaço de cuidar de mim, quando eu não consigo acessar realmente assim o meu valor e o valor das outras mulheres, isso é bloqueador. Então, eu tenho que começar a despertar e olhar para isso com carinho. Olhar e sair desse padrão, porque assim, o que acaba acontecendo hoje? Quando eu falo de auto-amor, eu fico muito chocada quando eu vejo assim, o quanto que as pessoas se desqualificam, o quanto que as pessoas ficam condicionadas a ter um padrão de satisfação, um padrão de entrega, né? Então, as pessoas, elas acabam tendo que dar satisfação, assim, de entrega de trabalhos, de entrega de eficiência, de entrega de beleza. Então, falta, na verdade, esse movimento de auto-amor, que é, no fundo, dar valor para aquilo que eu sou, né? Independente do quanto eu sou produtiva, independente de que padrão de beleza que eu tenho, porque isso são coisas externas. O auto-amor é uma coisa profundamente interna. Né? Então, a gente também se desvencilhar um pouco desses padrões profundamente exigentes que a sociedade nos estabelece e saber valorizar aquilo que eu tenho, né? Aquela habilidade que eu tenho, aquele jeito de funcionar que eu tenho. Então, eu acho que aí habita grandes aspectos que às vezes eu não me dou conta, né? E aí o chamado é para isso, para que eu comece
dentro desse percurso que eu sempre trago, eu acho que a gente precisa ter esse espaço assim, de ter o nosso tempo, de dar valor para isso, né? O nosso tempo de cuidado mesmo, o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de encontrar um ritmo, né? Porque quando ali, ó, o próximo item que fala sobre respeitar a ciclicidade feminina e seus tempos, isso é uma das coisas que mais eu vejo perdidas nas mulheres, né? Nós entramos numa roda viva tão grande de sermos competentes, né? De sermos produtivas, que a gente acabou esquecendo que a nossa natureza é muito diferente da natureza masculina, né? A nossa natureza, ela é uma natureza cíclica. E eu gosto muito de relacionar a natureza, né? A natureza lá fora, né? E perceber o quanto que a gente tem de sintonia, né? Porque os homens, eles são solares, então, e as mulheres são lunares. O ritmo é diferente, né? As mulheres, elas estão mais associadas a esse ciclo da natureza, esse fluxo da natureza. Então, a gente dentro da natureza, se a gente vai pensar, a gente no ano, a gente tem as 4 estações, e as mulheres também têm isso como um norteador do seu ser, do seu fazer. Então, quando a gente olha assim, uma mulher, quando ela respeita e ela reconhece a sua ciclicidade, ela vai ver dentro do seu ciclo de 28 dias, que é de uma menstruação até a outra, ela vai viver todas essas fases que a natureza vive durante um ano, né? A gente costuma dizer que na mulher, tá dentro dela tem todo um ano, né? Todas as estações num mês. E aí, da gente pensar assim e de se reconhecer, porque para mim isso é um caminho de autocuidado, como que eu posso estar dentro de um lugar estável? Como que eu posso, se eu tenho uma oscilação tão grande? O inverno não é diferente do verão, que é diferente da primavera e do outono. A natureza, a gente percebe que ela é dessa maneira e ela é diferente e a gente vai respeitando, né? Então, a gente também tem que se dar conta que nós somos assim. E quando eu falo dessa comparação, dentro da ginecologia natural, a gente vê muito assim, né? Porque são também os caminhos. A ginecologia natural é um caminho, é uma forma da gente enxergar, né? Então, a gente vai vendo que ela considera os ciclos das mulheres comparado aos ciclos da natureza. E aí a gente vê que cada momento nosso ele é representado por um ciclo, por uma estação. E como é que dá, né? Como é que dá para a gente ser sempre do mesmo jeito? Não dá, a gente, na verdade, vai acabar tendo essas oscilações que são de toda a natureza, né? Tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo emocional. E poder reconhecer isso, nosso tempo de reclusão, as nossas necessidades, isso é um autocuidado, isso é auto-amor. E que muitas vezes lá fora a gente na verdade não tem isso e a gente é discriminada ou desvalorizada por isso. Só que, de novo, eu volto àquele lugar. Se eu consigo compreender e valorizar isso em mim, eu consigo também levar essa realidade, né, para o grupo com que eu vivo, ensinar os nossos filhos, ensinar as nossas filhas, para que elas também aprendam com isso e saibam se respeitar e saibam, na verdade, respeitar, bem isso, respeitar esse seu tempo, né? E quando eu respeito a mim, quando eu respeito esse momento do que eu sou, o que vai acabar acontecendo? Eu consigo naturalmente valorizar o outro, que é o homem. Né? Por quê? Porque a nossa natureza é diferente da natureza masculina. E se eu respeito a minha natureza, se eu respeito o meu ritmo, eu naturalmente vou também conseguir respeitar o outro. Diferente de quando eu não respeito, eu não vou conseguir nem perceber. É muito engraçado aqui, porque às vezes o que a gente acaba vendo? As mulheres, porque não reconhecem sua natureza, elas acabam cobrando dos companheiros que eles se adaptem e eles cumpram alguns papéis que de fato eles não têm interesse, de fato eles nem têm isso na sua natureza.
e docilizam, inclusive, esses homens, né? Muitas vezes. Então, eu também não respeito essa natureza masculina, porque também não aprendi a respeitar a minha, também não vou respeitar a deles. Tá? Então, valorizar essas naturezas diferentes, respeitando, é o que nos dá a possibilidade de aprender um com o outro, inclusive. Né? Bom, agora, então... E aí, o terceiro pilar que eu traria é reconhecer o seu ser mulher. O que é isso, né? Reconhecer o seu ser mulher é, na verdade, conhecer como é que a gente funciona. Porque parece meio simples, parece simples, mas na verdade não é. Eu percebo que a gente não se observa, não se olha e não... muito menos é ensinada, né? Então eu vejo que as mulheres foram se distanciando mesmo desse conhecimento do seu ser mesmo. E tanto que é aquilo que eu estava dizendo, quando eu falo conexão com o seu corpo físico e emocional, é entender isso, é reconhecer como é que o meu corpo funciona, essa dança dos hormônios dentro de mim, como é que isso se dá, o que isso muda, né? Como que eu sinto as coisas? E principalmente ter a atenção ao que eu sinto, né? Porque é muito comum a gente se impor, e eu recebo muito no consultório assim, as pessoas numa coisa de que eu tenho que, né? Eu tenho que. E fica tão obrigado, fica tão imposto esse tenho que as pessoas esquecem de ser, de poder dar o espaço de fazer as coisas de uma maneira fluida, fazer as coisas de uma maneira leve, suave, fluida. E elas acabam fazendo todas as coisas de uma maneira endurecida. Isso traz muito sofrimento e muito afastamento desse ser mulher. E aí a gente vai vendo várias questões assim, né? Desde que quando, por exemplo, a mulher desconhece tanto o seu corpo, que muitas vezes as mulheres não sabem nem a anatomia do seu corpo, né? Físico, principalmente no que trata a sexualidade. E aí, de novo, vem um desconhecimento, um estranhamento tão grande, né? Que muitas vezes deixa a mulher sem ter acesso ao prazer que ela poderia ter, né? Então, quando a gente fala de poder conhecer o seu corpo, vamos dizer assim, seria o primeiro estágio desse reconectar, né? Conhecendo o seu corpo, o seu funcionamento, respeitando os seus ciclos, respeitando a sua natureza cíclica, né? Quando a gente trabalha para entender um pouco mais dessa questão da ciclicidade feminina, muitos recursos podem ser usados, né? A gente pode usar os arquétipos das deusas, que vai desenhando qual é a deusa que representa aquele momento emocional que eu sinto. Eu posso usar aspectos também de figuras, né, arquetípicas, deusas ou arquétipos de menina, mãe, mulher, e a bruxa, que a gente fala dentro desses ciclos, porque são aspectos nossos que estão em evidência em cada uma das fases do nosso ciclo, né? E conhecer isso é também se apropriar do nosso desenvolvimento, do nosso ser. E do nosso funcionamento, né? E, por exemplo, assim, uma das coisas que me chama muita atenção é o quanto que as mulheres, por exemplo, elas desconhecem, inclusive a gente vê no Brasil o índice de mulheres que não experimentam o parto natural, por conta justamente desse distanciamento de conhecer seu corpo, dessa falta de informação, dessa falta de orientação, né? Uma das coisas, e essa distância, né, que me chamou muita atenção, assim, essa distância que a gente vai construindo da nossa natureza feminina. Uma das coisas que me chama a atenção nesses últimos tempos, dentro desses movimentos femininos, foi surgindo o lugar das doulas, né, as mulheres que acompanham
as gestantes e as mulheres quando vão parir, essas mulheres, vamos pensar assim, ó, a gente teve espaço de criar uma profissão porque a gente desaprendeu isso, né? Que maravilhoso que elas estão aí, eu acho elas fantásticas e eu particularmente eu acho isso encantador, é um resgate, mas a gente há que pensar que isso era uma coisa tão natural, tanto da gente fazer quanto das nossas mães e das nossas tias, as mulheres da família, uma ensinar a outra, e que isso se perdeu. Então hoje a gente acabou por se perder e não saber mais fazer isso, a gente acabou precisando dar espaço, né, criando uma profissão, né, uma função, né, nem assim se é uma profissão é a melhor palavra, mas uma função, né, contratada, profissional, para trazer esse contato, né, dessa colaboração entre as mulheres. Então, o movimento dela é de resgate, mas a gente também se dá conta que isso podia ser uma coisa muito mais natural dentro da nossa vida e dentro das mulheres da nossa família. E que, na maior parte das vezes, não acontece. Fora isso, sim, também a própria questão do corpo, né, do quanto a gente, dentro de um padrão, de novo, né, de sociedade que a gente vive, a gente desconhece a nossa capacidade, a nossa potência até de gerar uma vida, né? De dar luz, de parir, porque é muito mais comum, né? Acho que o índice de cesariana é muito maior do que o parto normal. Então, por que isso, né? Porque, na verdade, as mulheres não acreditam mais que são capazes de dar luz, né? E isso também se dá, principalmente, quando a gente vai falar na sexualidade feminina, sobre o ponto de vista que nos foi apartado de nós, esse domínio, essa consciência do nosso corpo, né? Eu gosto muito de pensar assim que a gente fala de uma libertação, né, com a pílula anticoncepcional, e a pílula ela foi por um lado, ela teve essa função de liberar as mulheres para exercerem a liberdade da sua sexualidade, mas, por outro lado, elas foram profundamente adestradoras. Já falta pouco tempo. Foram profundas, obrigada, Milena. Foi profundamente adestrador, né? Esse uso de anticoncepcional. Por quê? Porque o anticoncepcional tem uma característica importantíssima. Ele neutraliza a mulher, né? Ele domestica essa mulher. Ele torna essa mulher, torna essa mulher estável, né? Ela perde toda essa oscilação que a mulher naturalmente tem. O anticoncepcional tira, mas tira também essa potência dela, né? Depois também as próprias intervenções, né? As mulheres hoje sofrem com muitos problemas ginecológicos e as intervenções são sempre bastante invasivas, retira útero, retira, né? Enfim, retiram tudo. Então, assim, isso que é? De novo, o afastamento e o desconhecimento das mulheres com o seu próprio corpo. Então, eu acho que o chamado vem para esse lugar, assim, né? Da gente, na verdade, construindo esses pilares, né? Esses 3 pilares que eu estava trazendo. Acho que é importante a gente, de novo, traçar essa caminhada, fazer esse caminho de encontrar como é que eu resgato esse meu lugar de poder dentro do meu viver, né? E é um poder que não é um poder autoritário e de mando, né? Mas é um autopoder mesmo, né? É um lugar onde eu me posiciono e eu sei quem eu sou. E aí, dentro... Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Bom, então, a gente... E entrando no item da espiritualidade, então a gente fala dessa... a sexualidade também é importante, mais uma coisa a trazer que eu acho que é bem importante. É também a gente encontrar esse caminho da sexualidade dentro de nós e encontrar o sagrado dentro de nós, né? Assim, porque o que acontece? A nossa sexualidade, ela veio por um caminho de liberdade, da gente poder usufruir do nosso corpo, do nosso jeito, do jeito que a gente quiser, só que veio cheio de preconceito, veio cheio de travas, né? Veio cheio de uma autoimagem, de uma sexualidade feita, né? Cinematográfica. Então, a gente acaba também desconhecendo efetivamente qual é o nosso caminho
de prazer, qual é o nosso caminho de satisfação, a gente acaba muito mais se preocupando de novo na entrega e na performance do que no próprio sentimento de prazer. Então, a gente ter cuidado com isso, sabe? Ter cuidado de como é que a gente resgata a nossa sexualidade de uma maneira sadia. E aí, o último item desse pilar de conhecer o seu ser mulher é a espiritualidade, que ela é muito mais sutil, mas ela fala desse sagrado, ela fala desse lugar onde eu encontro, de como é que eu encontro dentro de mim esse sagrado. Porque o que acontece? Não necessariamente eu ter uma religião, mas assim, eu poder encontrar a sacralidade naquilo que eu faço, né? Naquilo que eu vivo, no meu fazer do dia a dia, né? E aí, quando eu encontro esse sagrado no meu dia a dia, no meu fazer, o que acaba acontecendo? Eu consigo ir despertando sentimentos um pouco mais bacanas, assim, né? De generosidade, de amor, de compaixão, porque experimentar esse sagrado dentro de mim, acessar essa natureza divina que tem em nós, né? Em conexão com essa natureza que eu respeito, respeitando a mim, eu vou estabelecendo uma conexão de profundidade, uma conexão de um sentir realmente espiritual, né? Que é e aí é legal, assim, porque quando a gente vê que a espiritualidade ela está no dia a dia, ele está na prática, ele está naquele fazer diário, né? Eu gosto sempre de trazer quando a gente consegue no nosso dia a dia fazer, né? Quando eu vou fazer comida, eu não vou só misturar um monte de ingredientes para alimentar o corpo, mas eu vou transformar aquele ato numa alquimia, numa construção, porque é onde eu componho ali um alimento para o corpo e para o espírito também, porque eu boto energia. Eu, particularmente, adoro plantar, então, assim, quando eu planto, eu converso com as minhas plantas, eu consigo, na verdade, ali também estar fazendo essa conexão com o sagrado. Então, encontrar formas no nosso dia a dia, no nosso fazer. Meu trabalho também me permite isso. Ser psicóloga é a possibilidade de todo dia estar entrando em contato com o sagrado meu e de cada pessoa com que eu atendo. Então, assim, encontrar os caminhos é uma descoberta individual, né? Mas esses pilares, para mim, acho que são caminhos possíveis, como na verdade eu tinha, assim, de poder estar trazendo isso, né? E aí, assim, né? O que é importante a gente se dar conta? De que não tive a intenção aqui de trazer grandes tratados e nem tampouco dicas ou coisas do gênero, mas assim, de despertar uma consciência, né? Despertar que a gente possa escutar o chamado, assim, né? De uma consciência transformadora, que eu consiga ver o que está posto e o que eu posso estar fazendo de diferente na minha vida, para que eu possa me sentir valorizada, para que eu possa acessar esse lugar da minha alma que anseia por ser, da minha alma que anseia por realização, né? De estar em consonância com tudo isso, né? E para mim vai ser diretamente, né? Eu conseguindo quebrar esses padrões que me limitam e despertando esses pilares que eu trouxe antes, né? Que é de se conhecer, que é trabalhar com amor, que é confiando uma nas outras, né? Essa talvez seja, vamos dizer assim, uma possibilidade, né? Um caminho possível. E uma das coisas que eu acho que é bem bacana, assim, até para concluir, é que a gente possa fazer um caminho diferente do que a gente fez há um tempo atrás, porque a mulher, dentro desse movimento que eu honro muito, inicial, que foi de libertação, a mulher ela foi para a luta e ela precisava naquele momento ir para a luta. Então, o movimento feminista ele foi de luta, ele foi de quebrar paradigma, ele foi de enfrentamento, né? E hoje eu enxergo que a gente precisa avançar nisso, né? Pelo amor.
não mais pela luta, pelo amor, porque é esse movimento do amor é que vai dar a possibilidade de a gente trazer um novo mundo possível, né? Essa possibilidade de pelo amor, da gente ensinar os nossos filhos e os nossos companheiros e os nossos pares, enfim, a ter um outro modelo de relação. Então, eu enxergo que o caminho do amor é o nosso caminho possível, né? É o que vai estar como pano de fundo para essa transformação que a gente vai fazendo, silenciosa, mas é uma transformação importante, né? Desse lugar que a gente quer construir de uma sociedade melhor, né? Então, penso que isso que eu trouxe aqui é um processo de consciência, de se dar conta, de ir desacomodando alguns padrões para a gente encontrar alguns caminhos possíveis. Então, era isso. E eu fico, então, com né, que pelo amor a gente possa estar fazendo essas mudanças. Isso. Deu certo o tempo aí, Milena? Deu sim. Muito obrigada pelas suas palavras, Isabel. Acho que foi ótimo. Temos aqui, ninguém colocou uma pergunta propriamente no chat, até se alguém quiser colocar ou quiser abrir o microfone. Só antes da gente iniciar esse bate-papo, tem um comentário da Tainá, que coloca assim, que achou forte isso, assim, de não acreditar mais na força feminina de parir, né? Que não tinha imaginado que isso teria a ver com a sexualidade, né? Então, assim, acho que algumas fichas talvez aí foram caindo para algumas pessoas, alguns entendimentos diferentes, né? Que às vezes a gente nunca tinha pensado por esse prisma de repente e aquilo toca, né? Vocês têm alguma coisa em relação a isso que tu queira falar? Pois então, sim, eu concordo contigo que às vezes a gente olhar de um outro lugar e com uma outra abordagem nos possibilita enxergar um diferente, né? E eu vejo que tem a ver com a sexualidade, porque uma das coisas que o parir nos possibilita é o empoderamento, né, das mulheres. E a gente muitas vezes acaba perdendo essa oportunidade por conta de modelos que eu entendo que era assim que tem que ser, né? E até mesmo a orientação da própria categoria que hoje entende, né? Que são os médicos, na verdade, eles entendem o melhor caminho, né? Eles fazem o que eles acreditam, que é, na verdade, fazer um processo de uma intervenção, muitas vezes, e um parto não natural, um parto mais planejado, mais programado. O que eu percebo é que isso rouba da mulher uma experiência única de empoderamento e dela perceber o quanto ela é capaz. E muitas vezes as mulheres, elas não vão até o final, mesmo no desejo, e aí eu falo até por mim, porque isso aconteceu comigo, quando eu fui parir meu filho, eu queria muito parto normal, mas assim, eu fiquei com tanto medo, porque a gente tem medo muitas vezes de viver essa experiência. E eu, na época, tive. E o que o médico, ele me orientou que eu fizesse uma intervenção. Tá, e eu fiz porque eu estava com medo e eu não tive esse suporte. Né? Então, a gente se dá conta que muitas vezes a gente não tem. E, por exemplo, eu fui uma mulher que não viveu isso, naturalmente eu não fui capaz de poder ser esse suporte para minha filha, que daí que eu falei que entrava o papel da doula, por exemplo. Né? Então, assim, essas mulheres que, vivendo essa experiência, elas conseguem ensinar outras mulheres. E isso tem muito a ver com a nossa sexualidade, porque quando eu tiro da mulher essa experiência de força e que ela é profundamente transformadora, e aí eu acompanhei várias mulheres e seus relatos do quanto é transformadora uma experiência de parir, o que acaba acontecendo? Essa mulher, ela se torna muitas vezes indócil, né? Uma mulher com mais poder e com mais força. E muitas vezes isso não é o interesse de uma sociedade que está estabelecida dentro desse modelo de controle, né? Vamos generalizar, dentro desse modelo de controle, que também aí, como eu estava trazendo, a pílula também serve para esse mesmo propósito. Então, a gente se dá conta dessas coisas, é poder olhar de um outro lugar, né? Então, sim, tem muito a ver com a sexualidade. A sexualidade permeia a nossa vida como por vários aspectos, né? Uhum. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Se ninguém tiver, eu faço, mas deixar aberto. Acho que a gente tem tempo para mais uma ou duas perguntinhas.
E uma coisa que é até interessante, né, que às vezes a pergunta ela não vem como uma forma, porque, de novo, a gente talvez não traga informação, a gente traz um questionamento interno, né? E para mim, eu já sinto assim profundamente feliz, assim, se de alguma forma, né, foi possível despertar ou questionar algumas dessas, né, mexer nessas estruturas de verdades que a gente às vezes tem estabelecidas, né, mexer nesses modelos padronizados que a gente tem de sociedade, de ser e de viver. Se de alguma maneira isso foi tocado, né, eu já sinto profunda satisfação e sinto válida a minha fala, né, assim, de poder ter contribuído. Uhum. Isso é até porque eu vejo assim que nessa sociedade que a gente vive, que tem tantas demandas, né? Assim, a dificuldade às vezes da gente parar e conseguir se sintonizar com os nossos ciclos, com as nossas necessidades, né? E fico pensando assim, o papel, me chama a atenção a questão do círculo de mulheres, né? E tu tem uma formação nessa área do círculo. Tu pode falar um pouquinho mais como é que funcionam esses círculos de mulheres, assim? Sim. Então, quando eu trago como um dos pilares assim, de confiar nas mulheres participar no círculo, é porque esse espaço vai ser um espaço onde eu vou aprender a confiar, a acolher, ser acolhida por outra mulher, né? Então, são diferentes modelos, né, e formas de a gente construir círculos, assim, desde quando a gente vai ter apenas um encontro com um propósito específico, vamos trabalhar sobre um tema ou vamos trabalhar sobre diferentes temas, mas basicamente ele vai, vamos dizer assim, ele vai ter como principal propósito esse espaço circular, que é um espaço hierárquico de mesma forma, então onde o facilitador ele realmente ele não é um que vai mandar, ele vai na verdade facilitar os processos. Eu posso usar diferentes técnicas, isso que eu queria dizer assim, né? Eu posso usar a técnica que vai tratar a dança circular, foi uma forma que eu estabeleci círculo. A gente trabalhou com um grupo de florais que também é um grupo de círculo. A gente pode trabalhar com temáticas específicas ao feminino, sobre ginecologia natural também, mas é sempre esse espaço de encontro que não importa qual é o tema, quais são as ferramentas que eu vou usar, mas é esse lugar aonde eu vou favorecer esse encontro, esse olhar no olho e esse desenvolvimento da colaboração, né? Esse desenvolvimento do acolhimento. Então, assim, quando eu experimento um círculo onde eu me sinto acolhida por uma outra mulher, eu aprendo essa lógica, eu mudo a minha perspectiva, aquela da mulher competitiva. E esse relato assim, é muito comum nos círculos, assim, relatos do tipo, eu nem gostava de trabalhar com mulheres. Relatos do tipo assim, eu não gostava de usar saia, eu usava só calça. Então, com o tempo, a gente também vai introduzindo o uso da saia, porque a saia ela é um representativo, né, da nossa feminilidade, ela é um representativo também da gente dar espaço para o nosso corpo, na verdade, se comunicar com a terra, né? Essa é a grande também, essa conexão do nosso corpo com a terra é também um grande propósito da saia, né? Então, a gente vai trazendo esse modelo. Eu lembro que eu teve um grupo que eu tinha mulheres assim bastante yang, assim, mulheres que tinham muito, então eu levava lenço assim, então elas vinham de calça, então só para a gente dançar a gente põe uma saia e aí isso vai quebrando aquele modelo rígido, vai dando espaço para eu encontrar uma forma mais fluida do ser feminino, né? Então de novo, acho que o espaço do círculo é isso, assim, é um espaço de encontro, de escuta e de aprender essa relação com essas companheiras de história. E aí a gente vai se identificando e vai construindo relações mais saudáveis e mais de troca e de partilha, né? Então, como eu disse, assim, são diferentes as possibilidades de círculos, né? Uhum. E no Agora, online,
fazia tudo online, né? É no online, como é que tá isso? E tá rolando, sabe? Assim, o ano passado mesmo foi assim bem desafiador, porque até tem uma das meninas aqui que participou no Círculo Online, de um dos encontros que eu fiz, né? Então a gente fez isso, assim, é um espaço onde a gente propõe uma vivência, onde a gente vai dizer como é que se sentiu, e daí a gente construía um grupo, e aí a gente faz durante a semana, uma trazia uma coisa, a outra apoiava, a outra, eu vivi isso, e daí eu trouxe aquilo. E daí essa semana foi muito bonito, assim, porque uma das participantes do grupo disse assim, o grupo já se concluiu, né? Então, mas eu ainda sinto saudade, queria encontrar, queria falar de novo, né? Então, veja que repercute nessa construção de lugar, de espaço e de lugar de se encontrar, né? Sim, se cria aquela identidade de grupo também, né? Sim, sim. Então, as pessoas aqui, a Ana Lúcia agradecendo pelas ótimas reflexões. Teve uma moça que botou uma mãozinha, não sei se foi só por acaso, se queria falar uma coisa, tu percebeu? Eu acho que... Não, como eu tô vendo mais na tela tu maior e as pessoas Tá, não. Rênia Feitosa, eu vi uma mãozinha ali, não sei se foi só que clicou, Queres se tiver falar, por aí, quiser falar. Rênia? Vamos ver. Qualquer coisa escreve no chat também. Tá. Não sei, acho que não. Muito bem, às vezes a gente vai se adequando com a tecnologia e aperta alguma coisinha. Sim, aperta um botãozinho que não era a intenção, acontece, daqui a pouco foge tudo. Tem algum livro, Isabel, que tu possa indicar para a gente que seja assim um livro interessante para quem quer iniciar esse tema do feminino, de repente para quem não conhece muito, especificamente ou sobre círculo de mulheres, ou sobre esse trabalho mais específico, que tu sinta assim que esse é muito bom, que possa auxiliar, enfim. A Mirella Fauri é uma mulher que fala e ela tem uma Bíblia, como eu costumo dizer, né, que são dos círculos sagrados, e ali ela traz assim todo o sentido e acho que ela faz um resgate, inclusive, né? Eu acho que ela é uma excelente leitura porque ela é uma leitura simples e fácil, né? E ela traz toda todo esse movimento. Eu não posso olhar as coisas que eu quero ler ali, quero falar e ler ao mesmo tempo, eu me perco aqui. Então, ela traz, eu acho que esse resgate, né, do como é que o círculo se compõe. Inclusive, ela traz, assim, até de forma didática, se tu quiseres montar um círculo, como é que faz? Então, eu acho que esse é uma excelente leitura, né? E depois, assim, tem vários livros sobre a questão das deusas, que também eu acho que resgata esse arquétipo, né? Porque o que são as deusas? Nada mais do que os nossos arquétipos, né? Partes nossas, né? O que são os arquétipos? Eu sempre vejo como são partes nossas que estão... que eu preciso integrar e que eu preciso conhecer. Então, material das deusas eu acho que é um material bacana, né? Deixa eu ver o nome do livro, peraí, só um Círculos pouquinho. Sagrados, qual é o nome da autora, Isabel? Mirella, deixa eu pegar aqui. Eu não sei o nome completo. Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, da Mirella Faur. Vou escrever aqui no chat. Escreve aí. Então, esse é a Bíblia, né? Assim, ó, ele é assim. Essa é a Bíblia, né, dos círculos femininos. E aí depois tem, como eu disse a vocês, assim, tem várias coisas assim sobre as deusas. Deixa eu ver se eu tenho aqui a mão para mim poder passar para vocês que acho que são legais também. Eu podia ter separado. Mas eu posso até te passar depois a lista das deusas também, que tem alguns que são bem legais, que agora para mim O Roger procurar no... Uber, aquele? O Roger Uber, tu diz? Eu acho que não. Não. Não lembro. Mas se tu quiseres, depois eu posso passar. Eu não sei se tu fica com contato das pessoas, né? Ou se alguém quiser me perguntar, eu posso passar depois uma lista. Mas aí traz esses movimentos, assim, né?
de realmente a gente significando esse feminino dentro da gente. A própria questão assim da ginecologia natural, eu entendo também mais do que até uma prática natural de cuidar do nosso ginecologia, do nosso ginecológico, do nosso aparelho feminino, ele vem assim como um modelo, né? Acho que é quase como uma referência de vida, de conduzir a vida, né? De um jeito mais integrado com a nossa natureza feminina. Então, assim, tem vários conteúdos, assim, né? Tem vários... a Ana Sazonov, ela tem material que também ela disponibiliza, tem também as curandeiras de si, que tem materiais muito legais, assim, hoje mesmo eu estava separando os materiais que falam sobre miomas, quais são as causas emocionais, sobre endometriose, sobre cólicas menstruais, então elas produzem inclusive conteúdos, curandeiras de si, isso é um site que eu super indico, assim, né? Elas têm podcast, tem material também disponibilizado para tu acessar informação, muito rico para tu conhecer também essa natureza, que é a última parte, aquela que eu falava dos pilares, que é conhecer teu corpo e a tua sexualidade, né? E outra referência que eu tenho também, que eu gosto muito, a Paula Fernanda, que ela fala da sexualidade mais especificamente, e ela fala de uma sexualidade tântrica dentro desse modelo, né, da terapia tântrica. Também ela é maravilhosa, assim, uma mulher séria, faz um trabalho muito legal. Então, quem quer entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, super vale a pena, assim, ela é excelente também o trabalho dela. Uhum. Muito bem, pessoal, agradecendo aqui, gratidão pela paz transmitida, o exercício de meditação foi essencial, tudo muito importante, quebrar padrões de competição e os caminhos do amor. És calmante em voz e alento em palavras. Obrigada pela partilha. Boa noite. Pessoal, agradecendo, então. Eu é que tenho, na verdade, assim, nesses minutos finais para agradecer, como eu disse para vocês, eu comecei essa partilha com o coração repleto de alegria, né, por poder estar aqui trazendo a minha verdade, trazendo meu saber, né, compartilhando com vocês, e concluo isso, assim, com um desejo profundo de ter deixado uma inquietação, né, no coração de cada uma de vocês, e que vocês possam, na verdade, né, aproveitar esse estalo para ser um despertar também para uma vida mais inteira, né? Para uma vida onde tu encontre essa inteireza do ser mulher. Então, muita gratidão por esse espaço de escuta e esse espaço onde eu pude trazer enfim, essa minha caminhada. Muito bem, muito obrigada. Né? Então, em nome do Comitê de Psicologia Transpessoal da Sociedade de Psicologia, agradeço a você, né, Isabel, e a todos os presentes também. Foi maravilhoso, acho que realmente ajudou nesse despertar do feminino, né, de todos que estão aqui, né, e acho que tinha um nome, o Roni, tem isso é ótimo, né, acho ótimo, assim. Fantástico, fantástico. Então, tá. Porque em cada homem também habita um aspecto feminino, né? Então, também quando eles aprendem a lidar com esse seu feminino, né? Nossa, isso é fantástico também. Isso, com certeza. Muito bem, gente. Então, só temos a agradecer, né? E, assim, quem precisa de certificado, normalmente a nossa secretária envia para todos os inscritos um certificado de participação em até 15 dias. Se porventura vocês não receberem, às vezes, enfim, alguma questão no e-mail ali, vocês entrem em contato com o e-mail secretaria@sprgs.org.br. Eu coloquei ali no chat, em algum momento alguém perguntou, eu citei ali o e-mail. Tá, então, muito obrigada a todas, obrigada, Isabel. E seguimos, então, nosso projeto aí ao longo do ano. Sejam bem-vindos para participar. Sempre uma vez por mês teremos um palestrante ou uma palestrante. No próximo mês vai ser o Everton Maraldi, que é professor da PUC de São Paulo, vai falar sobre estados alterados de consciência, né? Então, vai ser no dia 12 de abril. Então, já fica o convite para quem se interessa. A gente vai divulgar nas redes sociais aí para quem quiser participar. O evento é aberto, tá bem? Muito bem, gratidão, tudo de bom. Bom mês, né? Um bom mês da mulher para todas nós.
Tudo de bom, pessoal. Então tá. Tchau. Tchau, boa noite. Boa Obrigada. noite.